nosso irmão pastor Eliel Castro, que desde sexta-feira está conosco, e ele hoje vai estar trazendo a mensagem da palavra de Deus para nós nessa hora. O Eliel, para aqueles que talvez não saibam, poucos, ele é, sim, o mentor, né, desse trabalho que nós começamos ontem. E ontem nós estávamos comentando sobre isso, né? De como o Eliel veio parar aqui, né, de uma maneira assim, que não era ele que viria, e aí ele veio cobrir um outro colega, e aí a gente acha que era assim, né? Mas no plano de Deus estava tudo já traçado, né? Então nós louvamos a Deus pela vida do Eliel, e ele vai estar nos dando aí todo o apoio necessário nesse trabalho que nós iniciamos ontem. Senhor, eu quero abençoar a vida do Eliel, pedir que o Senhor mais uma vez possa usá-lo agora como instrumento para que o Senhor possa falar através dele ao nosso coração. Assim nós oramos e já te agradecemos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Para mim é um privilégio muito grande de poder mais uma vez compartilhar a palavra com os irmãos e me encantei desde já com o convite do pastor quando ele entrou em contato comigo, a possibilidade de trazer também a palavra de Deus no culto da juventude, certo? Ok. Então, como é o culto da juventude, eu trouxe dois temas. Então, um tema para a juventude e um tema para os irmãos da igreja. O tema que eu propus para a mensagem de hoje, para a igreja, glorificando a Cristo em sua vida, na vida e na morte. Talvez para os jovens, usando um termo mais atual, jovens conectando-se com Deus na sua vida e também na sua morte. Hoje, a tecnologia está muito avançada. Hoje, aquilo que era impossível de fazer, realizar, hoje a tecnologia, a conexão, a informática está totalmente dentro de nossas vidas. Queria perguntar quem é o jovem, um adolescente que sabe imitar o barulhinho do WhatsApp. Levanta aí. Opa! Quem sabe? Vai rápido, rápido. Um adolescente aí, ó. Ninguém sabe? Poxa vida. Então eu vou escolher um aí, ó. Aquele do meio ali, ele sabe, ele tá com cara que sabe. Isso. Vem aqui, vem rápido, rápido. Quem tem celular na mão aí, ó? Quem tem um celular? Levanta a sua mão, não precisa levantar o celular. Quem tem celular? Um celular, pelo menos. Ok. Eu não esqueci não, vem aqui, ó. Você... Estou perguntando aqui, mas... Isso, você... Então, hoje é praticamente impossível a gente estar desconectado do mundo atual, seja por computador, por WhatsApp, por internet, celular. Hoje até a Google fez um celular que já tem funções de computador e você pode, pelo celular, registrar alguma coisa online. Ok? Obrigado. Então, muitas das vezes até... Então, quando eu fizer assim... Opa, ok, então... Muitas das vezes a gente está no colégio, a gente está estudando na sala de aula e prestando atenção na matemática, álgebra, aquelas matérias, e de repente a gente ouve um barulho. Eu acho que ele não entendeu. De repente a gente ouve um barulho.
E a gente olha assim, rapaz, meu amigo que eu não vejo há muito tempo e manda uma mensagem aí, como vai? Beleza? E não se contentando com a beleza, de repente, 10 segundos depois, e a pessoa pega e manda mensagens. Pode sentar, não vou. Obrigado. E assim, em casa, estamos assistindo o jogo de futebol, ou estamos na praça com os amigos, e muitas das vezes, até aqui, dentro da igreja. Como que a conectividade hoje está tomando uma proporção tão grande há estudiosos que estão comparando o vício de conectividade, internet, Facebook, como o vício de drogas. Já há clínicas de recuperação tratando pessoas que literalmente estão viciados na conectividade. Conheço na nossa igreja casamentos que estão se perdendo por causa da conectividade. É possível eu estar dentro da igreja, aqui, me conectando com o mundo lá fora, nos 5 continentes, porém, eu não estou conectado com Deus. É possível eu viver a minha vida no meu dia a dia e, por motivos diversos, eu não estar me conectando com Deus. Interessante, meu pai, o homem com quase 70 anos, tá vidrado no Facebook, WhatsApp, e manda mensagem, de vez em quando ele posta uns vídeos que já passou há 200 anos, o vídeo já está batido, mais batido do que outra coisa, e ele está postando, ele está curtindo. E volta e meia, em São Paulo, no Rio, meu pai mandava mensagem no WhatsApp e eu demorava a responder. E ele ficava bravo comigo. Poxa, o Eliel, falando com a minha mãe, o Eliel não responde rápido. Eu mando uma mensagem, ele demora para responder. E muitas das vezes, como que eu posso glorificar a Deus? Como que eu posso estar conectado com Deus durante a minha vida aqui na Terra e durante a eternidade? Um exemplo de um homem aqui, no Rio de Janeiro, comentávamos ontem, de um pastor que já está na eternidade, pastor de uma igreja batista, a primeira igreja batista de São Gonçalo, saudoso pastor Mauro Israel, aonde que esse homem ele era impossível. Ele estava sempre se envolvendo em falar da palavra de Deus, se envolvendo em comunhão. Estávamos conversando com um irmão lá em Xerém, um pastor que ele foi num evento de pastores em que eles saíram, e estava no quarto desse pastor Mauro Israel. Ele, rapaz, você não vai passear? Não, vamos conhecer a cidade, Espírito Santo e tal. Ele, não, eu vou ficar aqui, daqui a pouco eu vou. Diz que eles passaram quase 3 horas no passeio e quando ele voltou, ele continuou ali, ajoelhado, orando a Deus, um homem que é extremamente compromissado, né, conectado com Deus. E ele foi acometido de um câncer, em que o seu último sermão, já fraco, debilitado diante da igreja, ele diz assim: irmãos, todos nós vamos ver a glória de Deus. Se Deus me curar desse câncer, a igreja verá a glória de Deus sendo manifesto. Mas se Deus me levar, eu verei a glória de Deus. Enfim, estarei desfrutando daquilo que me aguarda na eternidade. E nas Escrituras, encontramos um homem que estava plenamente conectado com Deus. Um homem que respirava Cristo, vivia Cristo, acordava, levantava e tinha um propósito de viver somente para Cristo Jesus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Filipenses, capítulo 1, do 21 ao 27. Filipenses, capítulo 1,
do 21 ao 27. Lembrando que, antes de meditarmos nessa palavra, nós precisamos visualizar essas palavras de Paulo à igreja de Filipe. Com um punho, escrevendo com sua caneta esta carta, Paulo estava preso em Roma. Paulo estava a qualquer momento prestes a receber uma notícia de sentença de morte. A qualquer momento ali, ele estava algemado com os soldados do Império Romano e a qualquer momento poderia sair a sentença de morte para Paulo, porque simplesmente ele perturbava Israel. Ele pregava a palavra de Deus, não somente no Israel, mas expandiu por toda a Europa. Então Paulo escreve uma carta à igreja de Filipe, preso. Ainda assim a prisão não foi suficiente para impedi-lo. Por 16 vezes nesta carta ele fala sobre alegria, sobre contentamento em Cristo Jesus. Como que o homem preso, a qualquer momento sentenciado, poder ser sentenciado à morte e viver com um espírito de alegria. Então ele escreve essa carta, tinha alguns motivos. Ele agradece às igrejas. Nós vemos no capítulo 1, no versículo 1, ele dá aquela saudosa apresentação. Olha, eu saúdo a vocês, irmãos, a igreja em Cristo Jesus, aos santos. E depois ele agradece, porque a igreja de Filipe, enquanto ele estava preso, a igreja de Filipe sustentava ele financeiramente e enviando várias ofertas. E nesta carta ele agradece, olha, eu agradeço pelo grande esforço que vocês têm tido para comigo e têm, de certa forma, estado comigo na prisão. E Paulo, ele vai depois dizendo que ele louva a Deus porque ele estava preso. Ele fala, olha, eu estou preso aqui, mas por causa da minha prisão tem muitos cristãos que estão bombando, pregando a palavra de Deus, porque se sentiu motivado por pregar a palavra de Deus. Então houve um crescimento ali por causa da prisão, e ele fala nos versículos do 12 ao 18 que ele aproveitou a oportunidade para falar ao império, ao rei, aos governadores, a palavra de Deus enquanto estava preso. E no verso 20, eu quero começar a partir do verso 20. Então, após ele relatar essas coisas, ele diz, 1:20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida e quer pela morte. Ele está dizendo, olha, eu vou glorificar a Deus, saindo a minha sentença de vida, porque eu vou continuar pregando a palavra de Deus, ou pela morte, ou no meu corpo, estirado num caixão, eu estarei glorificando a Deus na minha vida ou na morte. Mesmo ele sabendo dessa perspectiva de que ele vai ser sentenciado a qualquer momento, ele cria na oração da igreja que estava intercedendo por ele, e ele tinha uma certa esperança de que ele poderia estar novamente pregando, vivendo a palavra de Deus. É o verso 21, do 21 ao 27, lerei em seguida. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continuo vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado de 2 lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa, até o 26, isso, até o 26. E ele começa dizendo no verso 21, olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A perspectiva de Paulo, ele está dizendo, olha, se eu viver,
para mim vai ser lucro porque eu vou continuar conectado com Deus. Eu vou continuar vivendo uma vida de acordo com os princípios de Deus. Eu vou continuar vivendo uma vida da maneira, da forma que Deus quer que eu viva. Por toda a sua vida, Paulo, ele foi um grande homem de exemplo que ele pôde aproveitar todas as oportunidades para viver conectado com Deus. Ele procurava oportunidade, ele procurava brecha. Eu imagino, talvez Paulo na universidade hoje, o estrago que ele faria na universidade, porque ele perturbaria todo mundo. Doido para que toda a universidade conhecesse a palavra de Deus. Eu creio que se Paulo morasse em um bairro aqui na cidade de Mococa, eu creio que em pouco tempo todo mundo saberia desse homem. Ou pelo menos saberia das palavras que ele proferira. Porque ele vivia conectado com Deus, em espírito e em comunhão, e também trabalhando para Ele. E na verdade ele está dizendo que a vida seria lucro porque ele ainda teria tempo. Que lindo, pelo menos um pouco do testemunho. Eu creio que o pastor não falou muito do que ele ouviu do nosso irmão Ivan, para não perder a oportunidade dele compartilhar, mas um pouquinho o reconhecimento do que Deus fez, e ele, por poucas palavras, pôde dizer que ele quer viver mais um pouco, porque ainda tem algo mais de Deus para ele aqui nesta terra. A perspectiva de que Deus tem um plano para cada um. Meus irmãos, não fomos chamados para viver uma vida... Hoje tudo é individualizado. Hoje o mundo gira em torno do eu, em torno daquilo das minhas preocupações, das minhas ansiedades, dos meus dilemas. E o corpo de Cristo acaba padecendo, o reino de Deus acaba deixando de ser propagado, porque eu não vivo aquilo que Deus quer. E viver conectado é viver uns aos outros, a vida do outro. É não só viver a minha vida com Deus, mas é viver a minha vida em função do meu próximo. Eu estava meditando pouco tempo na igreja, meu penúltimo sermão na igreja, em que Jesus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, e explica, olha os lírios, ele dá o exemplo, olha a natureza, se eu cuido, por que eu não vou cuidar das necessidades de vocês? E ele fala, buscai primeiro o reino de Deus. E quando a gente fala isso, é buscar Deus. Não, eu vou buscar primeiro Deus em oração, mas buscai primeiro o reino de Deus. Busca primeiro as prioridades de Deus. Busca aí primeiro aquilo que faz parte do reino de Deus. Viver em função do outro. Paulo fala muitas palavras uns aos outros. Olha, amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros. E a missão do reino de Deus tem tanto a ver com a igreja constituída de Cristo aqui na terra, como alcançar aos perdidos. Viver literalmente em função do meu próximo é coisa que é quase impossível a gente presenciar nos dias de hoje. E quando Paulo fala, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele está dizendo, olha, será muito vantajoso se eu morrer e partir agora. Porque eu sei que estarei com Cristo desfrutando daquilo que Ele prometeu para mim antes da fundação do mundo. E pela palavra, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Parece que ele dá uma ênfase mais na morte. Olha, se eu morrer, eu estou bem na fita. Se eu morrer, eu, enfim, estarei com a minha vida cessado aqui, combati o bom combate e eu estarei com Cristo. A morte é lucro porque é o descanso das fadigas. A morte é lucro porque morrer é ser aperfeiçoado para entrar na glória. A morte é lucro porque morrer é ir para o seio de Abraão.
A morte é lucro porque a morte é de um justo é algo belo aos olhos de Deus. Aonde Apocalipse vai dizer que dos benefícios que teremos. Mas logo no verso seguinte, Paulo ele tem um dilema. Se eu viver, para mim é Cristo, mas se eu morrer também é lucro. Olha, eu serei beneficiado vivendo ou morrendo. Ele tem um dilema. Olha o verso 22. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, não. Estarei com Cristo, o que é muito melhor. Ele está dizendo, olha, eu estou no dilema. Eu não sei o que eu quero. Se o juiz me dá a sentença de vida e eu continuo propagando a palavra de Deus, vivendo uma vida que agrada aos olhos de Deus, ou se eu morrer, para mim vai ser muito melhor. A queda dele aqui, a preferência dele, fica nítido que ele preferia, se fosse de uma escolha, ele preferia a morte porque ele teria mais vantagens, porque já não teria mais dor. A Bíblia fala, não há sofrimento, não vai haver choro, e muitas coisas que é terreno, jamais teremos acesso na eternidade. E dentro desse dilema, Paulo, eu não sei, aqui se eu perguntasse ao irmão ou à irmã, o adolescente, o jovem, os jovens, se você fosse acometido de uma enfermidade talvez trágica, e se você tivesse uma oportunidade de escolher viver ou morrer, qual que você escolheria? Talvez qual motivo seria a sua escolha se fosse a escolher viver? Talvez para alguns aí que ainda estão no deserto, né? Ainda não casaram, falam, não, se fosse assim, eu prefiro viver porque ainda tenho um sonho de casar. Talvez uma mãe, um pai, fale, não, eu gostaria de viver pelo menos para ver o meu filho casar, a minha filha, e vê-los formados, constituir a sua família, e depois, ou talvez um outro motivo qualquer, legítimo, não estou dizendo que não seja verdadeiro, talvez ele escolheria, olha, eu queria ver minha filha, no meu caso, né? A minha filha que está com uns 3 anos, crescer e apegado com Deus e poder trabalhar a parte espiritual dela, ao ponto dela se firmar com Cristo. Entre os benefícios que Paulo teria na eternidade, entre os benefícios que Paulo desfrutaria, olha, meus irmãos, a escolha que esse homem teve. O cara que abriu mão de privilégios eternos para ainda cumprir algo aqui na terra. Olha o verso seguinte, ele diz, contudo, o verso 23, eis que estou pressionado dos dois lados, se desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Imagina o homem que poderia ter escolhido, não é um contexto aqui que ele tinha que decidir a vida ou a morte, o contexto não é, mas ele estava simulando uma situação e ele fala, olha, se fosse de escolher descansar com o Pai, eu prefiro ainda ficar aqui na terra porque eu ainda quero ver Cristo sendo formado na vida de vocês. Eu preciso estar conectado com Deus, eu preciso investir na minha vida espiritual, porque eu sei que eu precisarei ajudar, formar os meus irmãos em Cristo Jesus, na estatura de Cristo Jesus. O homem que abriu mão
da sua vida, do seu eu, olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não sei, você, juventude, eu não sei você, meus irmãos, qual é a certeza, a convicção que você tem de quando você partir desta vida, você estará na eternidade. Eu não sei qual é a certeza como Paulo tem, olha, se eu morrer, ele não tinha opção, eu estarei com Cristo. E a Bíblia fala dos frutos. A gente conhece a árvore, o fruto pela árvore. Eu não sei como é que está andando a sua vida. Eu não sei se você tem estado mais conectado com o mundo do que conectado com Deus. Eu não sei qual é o tempo, qual é o investimento que você tem feito do seu tempo e você tem investido na sua vida, porque o bem maior, o ladrão pode roubar a tua carteira, o ladrão pode roubar o seu chinelo, o seu sapato, mas o ladrão nunca pode roubar aquilo que está dentro do teu coração, que é a certeza da vida eterna. Que é o maior bem precioso. É fácil hoje ser crente. Ser crente hoje é moda. É fácil eu vestir a camisa, o nome que é mais vendido no mundo é a marca, sabe qual é? Jesus Cristo. Hoje é moda. Pessoas enfraquecendo no mundo da música, vira crente e porque sabe que tem um público muito alto. Às vezes a gente fala, a Globo está se envolvendo com o lado evangélico, por interesse. Porque sabe que tem um público que compra CD, tem um público que compra a imagem de Jesus Cristo. E a gente olha para a vida de Paulo. Gálatas 4,19 ele diz, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado. Eu creio que eu só entendo o que ele fala, mas eu creio que somente as mulheres que podem compreender de fato, né, que têm seus filhos e um Paulo que abriu mão, sofria, perseguia. Segundo os Coríntios diz, olha, eu trabalho muito mais em açoites, 5 vezes recebi dos judeus quarentena de açoite menos 1, fui 3 vezes fustigado com vara, fui apedrejado, sofri naufrágio 3 vezes, uma noite passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, entre gentios, na cidade, em trabalho, fadiga, vigília, muitas vezes em fome, sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das outras coisas exteriores. Em Corinto ele fala também, até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos quando perseguidos, suportamos quando caluniados, procuramos conciliação. Meus irmãos, é o nosso esforço. É o nosso esforço pastoral. Eu creio que o pastor, ele se esmera ao máximo para ver essa comunidade cada vez mais próximos, mais conectados com Deus. E todo esforço de Paulo, ele tem um objetivo. Olha o que diz o último verso, verso 26. Qual o objetivo? A fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. E a versão que eu tenho aqui, o verso 26, o verso 27, vivei
acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé evangélica. Meus irmãos, ele está sendo bem claro aqui, olha, a primeira exortação que ele deixa aqui: vivam do modo digno do Evangelho. Seja justo em viver aquilo que você fala que é, ou aquilo que você diz que é. Olha, se você é cristão, olha, viva do modo que agrada o coração de Deus. Ele está querendo dizer aqui, porque aqui nessa carta havia uma discussão, né? No final ele vai falar de duas irmãs que estavam discutindo, brigando, e ele preza muito pela unidade. Ele diz para que estejam firmes em um só Espírito. É possível, meus irmãos, a perspectiva que nós temos de igreja, muitas vezes é isso aqui, ó. Templo. Mas a congregação da igreja aqui de Mococa é a sua casa. A extensão da igreja congregacional de Mococa é a sua casa. É na sua casa. Ou seja, cada um de vocês é a igreja de Cristo e é a igreja de Mococa. Porque qualquer mau exemplo que você der lá fora, olha a igreja do cara. Imagina se a liderança houvesse um pecado assim, muito drástico. O que seria ouvido lá fora? Ó, a igreja do fulano tal. Olha, a igreja do fulano. A igreja. E muitas vezes é possível, talvez, alinhar. Paulo está querendo dizer, olha, eu espero que a igreja de Filipe, é como se todo mundo estivesse em pé, numa única fila, e quem está olhando aqui, ou lá no final, olhasse somente uma fila. Possa ser que você tenha vivido de uma forma à parte daquilo que Deus quer para a sua vida. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, porque ele queria ter essa expectativa, olha, se eu estiver com vocês, ou se eu ouvir falar de vocês, eu possa saber que vocês estão unidos, que vocês estão realmente vestindo a camisa de Cristo, que vocês realmente estão de acordo com o que Deus quer para a sua vida. Talvez você jovem, juventude, talvez muito do que rola na sua vida, seus pais não tenham nem conhecimento. O pastor não tem conhecimento. Eu falo isso porque eu fui jovem. Eu falo isso porque eu já fiz coisas que até hoje meus pais não têm conhecimento. Me arrependo de tudo que eu fiz. Meu contexto, eu fui criado na igreja, no lar evangélico, porém, hoje eu tenho certeza que aos meus 18 anos de idade, me batizei com 13 anos, levantei minha mãozinha, fiz todo o procedimento. Hoje eu reconheço que até os meus 18 anos eu iria para o inferno se eu morresse. Eu tinha até vergonha de levar a Bíblia, porque eu sabia que se eu passasse a galera da turma que só saía bobeira, só saía coisas que não agradavam a Deus no colégio, o bairro era pequeno. Quantas vezes eu me mascarei? Quantas vezes, dia e noite, eu correndo risco de vida, porque Coríntios fala lá, né? Aquele que come indignamente, há sanções ali, e ele fala, ó, não há muitos que dormem, ou seja, não há muitos que, por tomarem ceia indignos, já morreram.
já desceram à sepultura porque estavam brincando de crente. Eu posso olhar para trás e ver o quanto que eu desperdicei uma boa parte da minha vida na zoeira. Nunca saí da igreja, nunca tive coragem de falar, olha, mãe, pai, eu não quero saber de igreja. Mas não precisava. Eu creio que o diabo queria isso, me manter na igreja e vivendo a vida não do modo digno, como Paulo ansiava e exortou essa igreja. Eu não sei o que tem aprisionado a sua vida. Eu não sei o que tem impedido você de se conectar com Deus. Eu não sei. E eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração nesta noite. Eu sei que desde das primeiras palavras do pastor Josias, o Espírito Santo de Deus está agindo de uma maneira sobrenatural. Se você não sentiu nem um pouco nesta noite, meu irmão, alguma coisa está errada com você. Alguma coisa não está ajustada na sua vida. Quantas vezes eu vivi uma vida brincando de ser crente? Eu olho para trás e tenho vergonha. E o pior de tudo é que essas coisas não se apagam. Talvez seja o espinho na carne. Mas pela misericórdia de Deus, eu tomei uma atitude de querer viver para Cristo Jesus. Onde a onda de ficar... Eu lembro até hoje com meus 19 anos. No meu serviço eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero viver brincando de ser crente. Eu lembro até hoje. Eu me ajoelhei naquele serviço e falei assim, a partir de hoje, eu quero viver a tua vontade. Eu quero agradar aquilo que agrada o teu coração. Senhor, põe uma mulher especial na minha vida. Eu não quero buscar aquilo que o meu coração deseja. Eu quero viver aquilo que agrada o seu coração. Mas, irmão, foi questão assim de pouco tempo. Eu falei, Senhor, a minha vida não anda. Minha vida está parada. Eu quero receber um salário maior. Eu comecei a conversar com Deus. Expliquei a minha vida, a minha situação e em pouco tempo, irmãos, Deus se compromete com aqueles que estão compromissados com Deus. Eu lembro no serviço. Várias, já casado. Eu casei, acho que com 21 anos. Estou há 11 anos e meio. Eu lembro que no trabalho, pessoas, mulheres, literalmente dando em cima. E literalmente enviado de Satanás para destruir a vida, como a gente sabia que já havia destruído muitas vidas. E quantas vezes eu orei, Senhor, em nome de Jesus, fulano, ciclano, beltrano, tira ela da minha vida. Não havia nada, mas Senhor, não permita, porque eu trabalhava cortando material e elas sempre vinham para eu cortar esse material, então era inevitável o acesso. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe do como eu quero viver para Ti, Senhor, faça a Tua vontade, eu não quero. Irmãos, questão de dias, a gente recebe a notícia que fulano foi mandado embora, fulano foi para a noite, fulano foi transferido, fulano foi promovido e está trabalhando em outro setor. Deus se compromete com quem se compromete com Ele. E por último, eu quero desafiar o seu coração. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como que você tem levado a sua vida. Eu não sei como que você está se conectando com Deus. Como eu falei, gente, é possível até aqui na igreja.
os seus olhos, os seus dedos, os seus pensamentos não estarem aqui, adorando a Deus. E o problema não é celular, o problema é aqui, ó, é o coração. O problema se chama conversão. Não conversão de salvação, mas conversão de atitudes. É não querer viver, não querer fazer, é autorreflexão sobre como está a sua vida. Eu não conheço a sua vida, eu não sei. Eu quero desafiar a você, enquanto cantarmos a última música, ou não sei se vai ter antes, mas se o ministério pode cantar uma música, e eu queria desafiar você, como um dia me desafiaram. E eu não tive vergonha, eu fui lá na frente e não me importei se alguém pensou alguma coisa ou deixou de pensar, era a minha decisão. Era aquilo que Deus sabia da minha vida. Era aquilo que eu sabia, olha, eu preciso mudar, senão vai acontecer alguma coisa. Eu comecei a perceber que eu estava crescendo, já estava virando jovem, eu já não tinha mais pai e mãe já me pressionando. Eu percebi que eu já estava chegando a hora de eu tomar as minhas decisões. Eu não sei, você da igreja, como que você estava? Jovem, adulto, junior, adolescente. E o meu convite aqui para você vir aqui na frente, vamos orar por você, é uma autoavaliação de como está a sua vida. Se você reconhece que a sua vida não está andando bem, se você reconhece que você precisa se envolver mais na obra de Deus, não na obra de Deus, se envolver mais no seu relacionamento com Deus, como Paulo, ele viveu a vida toda, ele escolheu viver para Cristo. Como você pode ser profissional, você pode ser estudante, você pode ser jogador de futebol, você pode viver uma vida social, porém vivendo para glorificar a Deus. Não é impedimento. O pedido aqui não é que você abandone tudo, escola e mora dentro da igreja, não. É lá, no mundo, você fazer a diferença. Você dizer, eu não quero tomar forma do mundo, mas eu quero fazer a diferença. Eu convido você, enquanto estivermos cantando, a você vir aqui na frente e a gente estará orando pela sua vida e pedindo a Deus que o ajude nas suas necessidades. Se você reconhece, não olhe para ninguém. Se o Espírito Santo tem falado no seu coração, desde o início, não hesita. Se as suas pernas estão tremendo, se o seu coração está pulsando, não hesite, é Deus falando com você e nós iremos orar por você nesta noite. Venha aqui que estaremos orando por você.
Obrigado, Pai, porque os teus servos aqui entenderam o recado do Senhor para a vida deles. Também não significa que os que ficaram sentados não entenderam, não levarão a sua mensagem. Mas agradecemos, Senhor, pela a manifestação do Seu Espírito Santo em nossas vidas, a começar de mim, ó Pai. Senhor, o quanto que eu necessito da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, do Seu cuidado para a minha vida. Eu quero pedir para os Seus filhos que estão aqui, Senhor, reconhecendo algo na sua vida que precisa, Senhor, ser trabalhado, que precisa ser, Senhor, talvez expurgado, eliminado, para que eles possam, Senhor, estar inteiramente, plenamente conectado contigo. Senhor Deus, o Senhor conhece neste exato momento o que eles necessitam. Não preciso deles falarem, expor, porque o Senhor sabe de tudo. O Senhor conhece a sua vida, o Senhor conhece os seus passos, o Senhor conhece as suas atitudes, o Senhor conhece plenamente a necessidade deles. E eu te peço que, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, intervenha, Senhor, nos seus desafios, na sua vida, Senhor, ao ponto de curar, ao ponto de sarar, ao ponto de restaurar, Senhor, essas vidas, Senhor, para melhor te servir, para melhor glorificar o Teu nome, Senhor, para ao ponto de, no final de suas vidas, poderem dizer, como Paulo falou, combati o bom combate. Que essas pessoas aqui, Senhor, em nome de Jesus, possam, daqui a 20, 30 anos, olhar para trás e ver que valeu a pena, Senhor, me achegar a Ti. Que valeu a pena, Senhor, olhar para trás e ver que nada mudou do seu relacionamento com Deus. De que as suas falhas, os seus dilemas, as suas lutas foram saradas e resolvidas. Muito obrigado por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.